Vamos então dar início à nossa aula de número 6. E hoje nós vamos tratar de dois temas: direitos fundamentais e nacionalidade. Direitos fundamentais, porque eu resolvi, em vez de dedicar a aula toda para a nacionalidade, usar a primeira parte da aula para a gente concluir o tópico de direitos fundamentais, para a gente ter tudo muito bem assentado, e vocês fazerem aquela leitura que ficou pendente da semana passada também, tá? Eu prefiro fazer assim com mais calma do que atropelar. Eu tinha encerrado, falei que a gente tinha encerrado o tópico semana passada, mas depois pensando, falei, vamos dar uma continuidade ao tema e olhar com um pouco mais de cuidado lá o artigo 6º ao 11, que a gente acabou não dando tanta atenção na aula passada, e eu acho importante. Infelizmente, a gente não pode dedicar o máximo, porque é um tema que daria uma disciplina. Se a gente fosse ficar em direitos fundamentais, seria uma disciplina, gente, né? A gente tem que dedicar uma parte da disciplina, mas, enfim, não temos esse tema, mas eu também não quero fazer uma abordagem superficial. Então, por isso, resolvi dedicar uma parte da aula de hoje. Tá sem som? Vocês não me ouvem? Não, tá com som, professor. Tá, então, estou escutando. É? Então tá bom. Escrevi aqui para a Luana, que disse que não está me ouvindo, para ela verificar o som, tá? Ah, então tá bom. Que ótimo. Então, é isso. Hoje a gente vai falar um tanto de direitos fundamentais e depois a gente entra na nacionalidade, né? E continua na aula da semana que vem. Então, no tema de direitos fundamentais, como vocês sabem, ele se localiza aí no segundo tópico do nosso roteiro da disciplina, os artigos 5º e 11. O artigo 5º a gente deu uma boa atenção, né? Faltou dar uma atenção melhor dos artigos 6º ao 11. Em especial, nós lemos com bastante atenção e apuro o caput do artigo 5º, que traz dentro de si toda uma concepção do que sejam direitos fundamentais. Que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Nós vimos quem são todos, né? Pessoas naturais, pessoas jurídicas, porém não coisas, não bens, não animais, não nada que fuja, né, a essa concepção. Que seria lei, não seria lei no sentido estrito, e sim lei no sentido de norma jurídica, independentemente do tipo normativo a essa vinculação, sem distinção de qualquer natureza, seja de gênero, seja entre brasileiros e estrangeiros, entre natos e naturalizados, entre homens e mulheres, independentemente de orientação sexual, de posicionamento político, nenhum tipo de distinção. Ali fala-se aos brasileiros e estrangeiros, brasileiros no plural, porque são os natos naturalizados. Aos estrangeiros residentes no país, a gente viu que não são só os residentes, seriam os estrangeiros que estão na jurisdição territorial brasileira também, tá? Os estrangeiros residentes e aqueles, por exemplo, que estão em viagem, estão a turismo, se estão no Brasil, estão sob a proteção dos direitos fundamentais. E aí os direitos, que são a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, numa ordem de escalas, né, da maior prioridade para menor, mas todos eles considerados fundamentais. E aí na leitura, nós fomos vendo alguns princípios específicos, né, como por exemplo, a isonomia lá do inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, o princípio da legalidade inscrito aí, o cidadão poderá fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Em relação à administração pública, esse só poderá fazer aquilo que a lei autorize. O princípio da legalidade, lá do inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, é aquela ideia, aquele princípio. O cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba.
né? Se a lei não proíbe, é permitido. O inciso terceiro, que é o princípio da dignidade humana, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Quarto, que trata da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Caso, anonimato com possibilidade de manifestação. Né? Essa eu não mencionei, mas agreguei aqui, que é uma pegadinha de concurso, bem frequente. Eles adoram tratar desse dispositivo em especial nessa questão do anonimato. Boa noite, Abimael. Inciso quinto, que trata do direito de resposta, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E o direito de resposta, que sempre vai ser proporcional ao agravo, aplica-se tanto às pessoas físicas, às pessoas naturais, nós, quanto às pessoas jurídicas, as empresas, as fundações, públicas ou privadas, assim como as indenizações por danos, inclusive o entendimento consolidado de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Isso é o entendimento do STJ. E as indenizações, tanto por dano material quanto moral, e os danos à imagem, são cumuláveis a depender do caso concreto. Esses detalhes, gente, vocês vão estudar melhor, tá? Em outras disciplinas, como eu disse. E esses princípios vão ser retomados. Vocês vão estudar de novo em tributário, estudar direito penal, em civil, né? Em disciplinas específicas. Aqui a gente vê do ponto de vista das garantias, né? Dos direitos fundamentais das garantias. Então, tudo isso pode ser aprofundado sem limites. Inciso sexto, a liberdade religiosa e filosófica. Sexto e sétimo. Inciso oitavo, a escusa de consciência. Ninguém será privado do direito de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui, só para agregar, a questão do recusar-se de cumprir prestação alternativa. O exemplo clássico que se usa para ilustrar aí é do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Então, a pessoa pode alegar que tem no caso, se opõe à prestação por crença religiosa ou por convicção filosófica. Aí, boa noite, pode ser exigida uma prestação alternativa. Tá? E a recusa dessa obrigação legal e da alternativa é que ensejará a suspensão dos direitos políticos do cidadão. Bom, então, é uma questão lá do artigo 15 que a gente vai estudar na aula da semana que vem. Então, reservem esse tópico, porque a gente vai voltar a ele nessa questão da suspensão dos direitos políticos, né? Por se recusar a cumprir prestação alternativa. O nono, ali em cima está errado, mas ali é a liberdade de expressão, inviolabilidade da honra, imagem e vida privada, inviolabilidade domiciliar, poder ser ingressar no domicílio do indivíduo com consentimento do morador, sem consentimento no caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou por ordem judicial durante o dia. Isso tudo vocês vão estudar de novo, né? Em outras disciplinas. E o termo casa, segundo a STF, deve ser entendido da forma mais ampla, sendo qualquer lugar privado não aberto ao público, por exemplo, o escritório. Inviolabilidade das correspondências e das comunicações. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A literalidade do inciso dá a entender que apenas o sigilo das comunicações telefônicas poderia ser excepcionado. No entanto, decisões judiciais também podem quebrar o sigilo nas demais hipóteses, afinal, nenhum direito absoluto. Então, aqui fala no último caso, ou seja, fala só das comunicações telefônicas, mas também a correspondência telegráficas, e-mail, podem ser quebradas sim por determinação judicial a despeito dessa
literalidade. A gente não faz uma interpretação literal aqui, uma interpretação gramatical. Sim, uma interpretação teleológica, seja aquela que busca o sentido buscado pelo legislador, né? A vontade do legislador. A liberdade profissional. Então, trata-se de uma norma de eficácia contida, ou seja, caso exista lei que exija qualificações para exercer determinada profissão, essas deverão ser obedecidas, como é o caso da medicina, como é o caso da advocacia. É livre o exercício de qualquer profissão ou trabalho, porém, para ser advogado, é preciso ser graduado em Direito e ter aprovação no exame de ordem, né? Como vocês bem sabem. Caso existam divergências, a profissão será de exercício, de livre exercício, como por exemplo, música. Direito de acesso à informação e resguardo a jornalistas. O direito de ir e vir. O direito de reunião. Eu trouxe um adendo. Requisitos da reunião em locais públicos. Por exemplo, manifestações. Um grupo quer organizar uma manifestação, uma passeata. Reunião pacífica, sem armas, que não frustre outra reunião anterior e mero aviso à autoridade. E atenção, aviso não é pedido de autorização. Isso é uma confusão que se faz por vezes. Então, quando algum grupo de interesse quer se reunir num lugar público, numa praça, eventualmente ocupar uma avenida, uma rua, fazer uma passeata, uma manifestação, o que tem que fazer? Se for uma reunião pacífica, sem armas, é permitido, e desde que essa reunião não frustre outra, né? E a autoridade deve ser comunicada. Normalmente se comunica à polícia militar. Um mero comunicado, não é uma autorização, não é um pedido, tá? Uma mera comunicação. E aí o direito de associação em vários incisos. Vou deixar para lá essa parte. O direito de propriedade. A desapropriação ordinária. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade e utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, as três hipóteses de desapropriação ordinária: necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Então, para que ocorra a desapropriação, é necessário que os três, que haja, né, a ocorrência dessas hipóteses. E a indenização é prévia e em dinheiro, veja só. Não é em títulos da dívida, não é em créditos futuros, né? É em dinheiro. E é prévia, antes, corre antes da desapropriação. A requisição administrativa da propriedade. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Pequena propriedade rural trabalhada pela família, a gente falou um pouco disso também. O direito de herança. E aí, são vários dispositivos, né, 68 se não me engano, mas os parágrafos, e boa parte deles, reitero, vocês vão tornar a ver em outras disciplinas. Os parágrafos, por exemplo, vocês vão estudar em Direito Internacional Público, né, muito possivelmente comigo. Então, os parágrafos, sobretudo o segundo, o terceiro do parágrafo 5º, vocês vão estudar comigo, se for eu que vou dar aula para vocês, em Direito Internacional Público. E aí os direitos sociais? Os direitos sociais estão são os direitos elencados nos artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 10 e 11. No 6º, nós temos o rol dos direitos sociais, que a gente já vai ler. O 7º, que é um artigo longo, nós temos direitos dos trabalhadores, são 34 incisos e um parágrafo único. O artigo 8º, associação profissional sindical. O 9º, direito de greve. O 10, participação de trabalhadores e empregadores em colegiados de órgãos públicos ou previdenciários. E o artigo 11 trata de empresas com mais de 200 empregados. Vamos lá. Os direitos sociais são aqueles direitos que têm por objetivo garantir aos indivíduos o exercício e usufruto de direitos fundamentais em condições de
essa palavra central, igualdade, condições de igualdade, para que tenha uma vida digna por meio da proteção e garantia dados pelo Estado de Direito. Trata-se de direitos da segunda dimensão dos direitos fundamentais ou segunda geração de direitos humanos, como preferirem. Lembrando que a primeira geração é associada com o princípio da liberdade, né? E são aqueles do artigo 5º. Propriedade, direito de ir e vir, liberdade de culto, liberdade de pensamento, tudo aquilo que estava no artigo 5º, que a gente acabou de rever agora, se conecta ao direito de liberdade, são chamados direitos civis e políticos. No artigo 6º, nós temos, do 6º ao 11, na verdade, né? Mas é mais o 6º e o 7º, nós temos os direitos de segunda geração, segunda dimensão. Direitos associados com o segundo princípio da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, igualdade agora. Lá no artigo 5º, nós tínhamos direitos civis e políticos, direitos associados à liberdade. Agora, direitos associados à igualdade. Quando se fala em direitos sociais, pensem, igualdade. O Estado intervém na sociedade para garantir a igualdade entre os indivíduos. Para ser justo, o Estado reconhece que existem diferenças materiais entre os indivíduos e tenta equilibrar a situação. Então, ele intervém na sociedade, buscando equilibrar as relações. Né? Quais são esses direitos? Qual é o rol de direitos sociais do artigo 6º? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Esse é o rol, essa é a relação de direitos sociais reconhecidos, inscritos inscritos na nossa Constituição, né? Como direitos sociais. Vejam, a educação é dever do Estado prover educação. Né? Se é de qualidade, aí já é outra questão discutível, né? Mas a questão é que há obrigação em todos os níveis da federação de cumprir esse direito social. Então, o governo federal provê, os governos estaduais, os governos municipais. Aí há uma divisão de competências. Caso os governos municipais provêem pré-escola e direito fundamental e ensino fundamental 1, os governos estaduais provêm ensino fundamental 2 e ensino médio. E também, eventualmente, faculdades, né? Faculdades públicas, ou seja, ensino superior, e o governo federal, basicamente ensino superior, mas também há institutos federais. Provém aí educação do ensino médio, sobretudo. Não tem notícias também de ensino fundamental, com certeza. Mas, enfim, é uma divisão de competências, né? São competências compartilhadas, como a gente vai estudar ainda. Saúde. Caso, os 3 níveis também têm o dever de prestar assistência à saúde, por meio do SUS, por meio dos postos de saúde municipais, por meio de hospitais. Então, a saúde é provista pelos 3 níveis do governo. Alimentação, trabalho, moradia, aí são direitos também materializados de alguma maneira, né? Mas não por meio de programas sociais. No caso de atender desamparados, famílias carentes, pessoas necessitadas. Entre os outros, né? Previdência social. Então, são aqueles, lá no artigo 6º, aqueles direitos em que o Estado deve intervir na sociedade para que eles se materializem. No artigo 7º, nós temos os direitos do trabalhador. O direito ao trabalho é uma garantia prevista no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí está dos direitos do homem, né? Direitos humanos, na verdade.
Artigo 23, que fala: toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Então, basicamente, o artigo 7º é uma positivação dessa diretriz lá da Declaração Universal na nossa Constituição. A nossa Constituição positivou essa diretriz da Declaração Universal. E aí os dispositivos. Vou fazer a leitura. Alguém se dispõe a ler? Alguém que, sobretudo, alguém que não tenha lido semana passada? Vamos variar um pouco. Posso ler, professor? Por gentileza, Andrigo, né? Sim. Gentileza, Andrigo. Artigo 6. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de direitos que visem a melhoria da sua condição social. Inciso, né, professor? Inciso 1º. Inciso 1º. Relação de emprego protegida contra expedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2º, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Inciso 3º, fundo de garantia do tempo de serviço. Inciso 4º, salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente, unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Obrigado, Andrigo. Então, o caput, o sexto já comentamos, né? O caput do 7º fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Vejam que o Constituinte de 88 fez questão de frisar que são direitos comuns, tanto aos trabalhadores urbanos quanto aos rurais, porque geralmente os rurais estão mais afastados dos centros de poder, estão mais afastados da visibilidade social maior, né? Então, fica parecendo que haveria um maior descaso para com eles. Mas o Constituinte faz questão de protegê-los igualmente, trabalhadores urbanos e rurais. E aí, a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária sem justa causa, tá? Seguro-desemprego, fundo de garantia, salário mínimo, são todos direitos que nós, trabalhadores, conhecemos, fazem parte da nossa vida, parece que sempre estiveram aí, né? Mas são direitos históricos, historicamente conquistados, diríamos assim, né? A questão do salário mínimo, a previsão constitucional, a gente pode dizer que é uma norma programática, porque ela do jeito que ela estipula, não há como materializar esse direito, né? O Estado brasileiro não tem condições de estabelecer um salário mínimo que dê conta de todas essas necessidades. Mas almeja-se, né? E, enfim, o salário mínimo varia aí conforme o tempo e cada vez mais o poder aquisitivo do salário mínimo vem diminuindo nos últimos anos. Agora, alguém mais se dispõe? Preferência alguém que não tenha lido ainda? Ver quem está aí na... Abimael, que entrou agora há pouco. Não leu semana passada, Abimael, se puder ler para a gente agora. Ou Elvis. Ou a Luana. Não, ninguém? Ricardo. Vai lá, Ricardo. Inciso 5º. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para que os que
percebem remuneração variável. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Obrigado, Ricardo. Então, vejam, assim, é uma lista de garantias, de direitos a que nós já estamos acostumados, nós já conhecemos. Tudo isso nos é familiar de alguma maneira, né? E vocês vão estudar tudo isso de novo lá em Direito do Trabalho. Giovanni. O Giovanni saiu bem na hora. Alguém mais? Vou deixar que eu leio, professor. Só fechou a câmera só. Sem problema. 13º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 14. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo de 50% ao normal. 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. 18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. 19. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Perfeito, obrigado, Giovanni. Então vejam, são tópicos que eu mencionei episodicamente nas aulas anteriores. Por exemplo, onde que está? Licença à gestante, a gente já mencionou aí, 120 dias, mas ela pode ser ampliada nos termos da lei até 180. A licença paternidade vai até 25 dias, pode agora de memória. Mas enfim, tudo isso foram conquistas históricas. Quando a relação de emprego era tratada como meramente privada, considerava-se que o empregado e o empregador poderiam estabelecer as condições que quisessem. A partir do momento que a relação trabalhista passa a ser considerada um direito social, aí o Estado regula esse direito social no interesse da coletividade. É do interesse da coletividade que a gestante tenha o seu trabalho protegido. É do interesse da coletividade que o trabalhador tenha um tempo de férias para poder se dedicar à sua vida, né? Ter um tempo no ano para poder fazer seus afazeres, descansar, espairecer, seja o que for. A duração do trabalho não superior a 8 horas diárias, como eu disse para vocês em outras aulas, a jornada no início da Revolução Industrial podia chegar a 18 horas diárias, né? Uma super exploração da mão de obra do trabalhador. Não tem quem aguente trabalhar lá, né, no chão da fábrica, 18 horas todos os dias. Não tem quem aguente. Então, essa jornada foi sendo limitada com o tempo. Hoje, na nossa Constituição, ela está em 8 horas. Nos países europeus, sobretudo nos nórdicos, eles estão reduzindo cada vez mais. E discute-se hoje reduzir a jornada de trabalho para 4 horas, né? Na Suécia, na Dinamarca, assim, é um mundo muito diferente do nosso. Mas nós estamos em 8 horas, comparado ao que era antes, é um grande avanço. O repouso semanal remunerado, né? O empregador não paga mais a férias, não paga mais o dia do trabalho, ele paga um ciclo semanal, que inclui um dia do 7 para que o trabalhador descanse. Vamos lá, Abimael. 20. Proteção do mercado de trabalho
da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. 24. Aposentadoria. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola. Redação dada pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Obrigado, Abimael. Esses direitos parecem que são atemporais, que eles sempre existiram, sempre foi assim, mas não são. Inclusive, em outros países, não há esses direitos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte desses direitos não são protegidos. Lá, eles dão muita atenção aos direitos de primeira dimensão ou primeira geração e não dão atenção aos de segunda geração ou dimensão. Isso é uma característica clássica dos Estados Unidos. Então, esses direitos, por exemplo, a aposentadoria você vai ter se você tiver feito seu pé de meia, uma aposentadoria privada. Saúde, assistência à saúde, até o Obama não havia nenhum tipo de assistência à saúde. Se a pessoa tinha algum mal, se ela não conseguisse bancar os custos médicos, ela padeceria desse mal, né? É assim que era. Daí o Obama construiu lá um sistema de saúde que eles apelidaram de Obamacare, né? Mas que o Trump desmontou na sua gestão. Lá não tem, a pessoa ficar doente, ela não pode pagar 200 mil de internação hospitalar, não tem como, não vai fazer nada, e os custos são altíssimos. Então, essas conquistas, esses direitos que estão aí, não são iguais em todos os países. No Brasil, nós temos uma carga bem ampla, mas você vai em outros países, você não vai encontrar os mesmos direitos. Um país não tão distante como o Chile, não tem a maior parte desses direitos. Alguém se dispõe ao próximo? Oi, professor. Oi, Selva, por gentileza. Boa noite. Tá ok. Boa noite. 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. 30. Proibição da diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 32. Proibição da distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os outros profissionais respectivos. Opa, terminou, né? Obrigado, Selva. Mais alguém? Vou olhar aqui quem está presente. Aldair, você pode ler, Aldair? Andressa? Diogo Beato? Eduardo? Elvis já leu? Acho que não, né? Ciele, Giovanni já leu. Yara, Joel, Jonimar, Luana, Lucas, Mara. Ninguém mais? Leio eu, então. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 34. O Aldair disse que não pode ativar o microfone. Sem problema. Ok, Franciele. 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos tal e tal, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades,
os previstos nos incisos tal, tal e tal, bem como a sua integração à Previdência Social. Artigo 8º. É livre a associação profissional sindical, observado o seguinte. Primeiro, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Queimara. Segundo, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional e econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Terceiro, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Quarto, a Assembleia Geral fixará que, em se tratando de categoria profissional, será descontada a folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Quinto, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. Sexto, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Sétimo, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Oitavo, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos de colônias de pescadores atendidas às condições que a lei estabelecer. O oitavo fala da organização sindical. Tópico também a ser estudado na disciplina Direito do Trabalho. Eu congelei para vocês? Acho que agora que saiu. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Por fim, o artigo 11. Amara, desculpa, eu não vi que você tinha se disposto. Eu achei que você estava falando do microfone. Por fim, o artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Com isso, encerramos, a leitura desses dispositivos que nos tinham faltado na aula da semana passada. Eu vou pedir para vocês lerem aquele artigo que eu deixei para vocês fazerem a leitura na semana passada, e acabou não dando tempo. Eu vou dar aí uns minutos para vocês fazerem a leitura, 20 minutos, aí a gente volta e trata dele, tá? Um artigo não muito longo, eu coloquei na abertura da aula de hoje, tá lá, tá? Texto para a leitura de hoje. Ok, gente? Entendido? Então, 20 minutos, a gente volta então às 20h20.